Dr. Glauco André. Para fazer a mediação, convidamos a presidente da EPEMERGE, senhora Rosilane Brum. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer enorme representar o Rio de Janeiro no evento nacional. Tem aqui meu querido Sérgio Aureliano, presidente do Rio Previdência, e tantos outros gestores do Rio que estão aqui. E representar o Rio de Janeiro no evento nacional é sempre uma honra. E num painel desse, falando sobre um assunto que é tão urgente e emergente, porque parece que tudo virou judicialização, E a gente, como gestor de RPPS, fica preocupado porque algumas decisões que vêm para nós, às vezes são completamente contrárias ao nosso orçamento, à nossa avaliação atuarial e tantas outras questões que envolvem o RPPS. Acho o assunto extremamente oportuno e desejo a vocês excelentes tardes de trabalho. Estamos aqui ansiosos por ouvi-los com toda a experiência, competência, capacidade que vocês têm para dividir conosco e compartilhar aquilo que já está proposto para vocês. Não sei se é um combinado de quem vai falar primeiro. Então, o Dr. Fábio, inicia esse momento. Muito obrigada por estar aqui conosco e esperamos poder aproveitar o máximo que pudermos. Boa tarde a todos. É um prazer estar nesse congresso da ANEPLEM, mais um congresso da ANEPLEM. Eu quero aproveitar para registrar aqui meu agradecimento ao convite, especialmente na pessoa do Dr. Eliomar. Queria também registrar a satisfação de compartilhar essa mesa com duas pessoas que vivem a Previdência e que estão sempre abertos ao debate, à discussão sobre as temáticas previdenciárias. Para mim é uma honra participar então dessa mesa desse debate. Eu fico numa situação delicada falar de judicialização sendo juiz, porque na realidade quando a gente fala hoje de judicialização, a gente percebe que existe claramente uma interferência judicial que às vezes é extremamente salutar, mas às vezes é extremamente prejudicial, que a gente precisa então aprender a lidar com esse fenômeno. E aliás, quem precisa aprender a lidar com o fenômeno não é apenas aquele que é atingido por ele, mas talvez, sobretudo, aqueles que são atores desse fenômeno também, que é o próprio Poder Judiciário. Então, vamos aqui, vocês vão perceber, me permitam tratá-los de vocês, em tom informal, vocês vão perceber que, na verdade, a minha visão, ela não é uma visão que seja favorável a uma judicialização exagerada, extrema, pelo contrário, é uma visão bastante crítica à judicialização, quando ela ultrapassa limites que podem botar em risco as políticas públicas previdenciárias. Mas me parece que, antes de mais nada, precisamos refletir sobre dois aspectos. Eu quero começar aqui com uma fala que foi mencionada ontem, na palestra de ontem, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Nas palavras dele, pelo que eu pude rapidamente anotar enquanto ele estava falando, ele disse que a necessidade da reforma da Previdência não é uma questão filosófica ou ideológica, mas uma questão matemática. Uma questão matemática. E aí a gente vai percebendo que, muitas vezes, quando estamos falando do sistema de previdência social, nós estamos ali diante de uma necessidade de ajuste que não passa ali simplesmente por uma concepção de ideologia A ou ideologia B, muito menos ali uma questão que esteja relacionada a debates filosóficos, mas uma necessidade de sobrevivência do próprio sistema, do próprio regime. É claro que dentro das possibilidades de reforma nós temos várias escolhas que podemos fazer. Talvez tenha ocorrido alguns exageros em alguns pontos, talvez exista alguma inconstitucionalidade em algum aspecto do que foi aprovado,
Mas, de qualquer maneira, a necessidade de modificação ela é uma premissa que todos nós que lidamos com previdência, que estudamos e levamos a sério o tema previdenciário, podemos reconhecer. Da forma como está, ainda que o regime não esteja atualmente deficitário, a tendência é que ele acabe ficando deficitário, principalmente sob o ponto de vista atuarial, ainda que sob o ponto de vista financeiro o sistema possa estar equilibrado. Precisamos então avaliar. Ora, e algumas notícias nos mostram esses fatos. Nós temos hoje um custo total de 13% do PIB com aposentadorias. Se você olhar tanto o regime geral quanto os regimes próprios, nós gastamos 13% do PIB com aposentadorias. Vejam que temos um outro desafio importante, que é a taxa de natalidade, que vem caindo. O ministro também falou sobre isso ontem. Eu trago aqui os números agora com o auxílio preciso dos dados estatísticos, que hoje nós temos ali uma taxa de natalidade de 1,8, e a tendência é que vá caindo, né? Enquanto a taxa de equilíbrio necessária seria de 2,1. A gente precisaria que cada família tivesse pelo menos 2,1 filhos para que o sistema fosse realmente viável, e a gente tem hoje uma taxa de natalidade menor. Então, isso faz com que a gente precise repensar as políticas públicas previdenciárias. A gente precisa repensar como nós lidamos com a previdência, repensar os direitos dos segurados, dos servidores. É essencial, isso é importante. Mas, para isso, a gente vai se deparar com alguns problemas no dia a dia. Deve ser, e aí eu confesso, que me colocando no lugar do gestor, deve ser angustiante perceber, por exemplo, que às vezes você toma uma medida, age de tal forma para buscar solucionar o problema e vem uma decisão judicial e desconstrói aquilo que você estava fazendo. E, na verdade, você está percebendo que aquele aspecto está equivocado, que é necessário mudar, que é necessário fazer uma alteração. Você está ali, por exemplo, controlando os dependentes da pensão por morte, está ali revendo o valor que deve ou não deve integrar o cálculo da aposentadoria, e daqui a pouco vem uma decisão judicial e coloca a perder todo aquele esforço gerencial que está sendo realizado ali no regime próprio. E o grande problema é que nós temos um revés. Quando vem uma decisão judicial como essa, pode ser que naquele momento aquilo represente uma força maior da decisão judicial sobre a decisão do regime próprio. Só que o troco vem. Tem uma frase que é clássica no direito, que é do Georges Ripper, que ele fala o seguinte: quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. E esse é o risco, né? Quando nós temos ali decisões judiciais que ignoram a realidade dos regimes de previdência, o que vai acontecer é que a realidade vem com uma força tal que passa a ignorar o direito. E aí a gente passa a ter um sistema que precisa ser reconstruído. O que nós estamos vivendo hoje, na verdade, quando a gente olha para vários aspectos da legislação previdenciária e, sobretudo, da reforma da Previdência, é um fenômeno que no direito norte-americano nós chamamos de backlash. Em vários aspectos nós temos ali uma resposta a decisões judiciais corrigindo comportamentos judiciais. É um troco que é dado ao judiciário porque várias das decisões foram consideradas equivocadas pelo constituinte, pelo legislador, que agora corrigem os rumos daquelas decisões judiciais. Muito da reforma e muito, sobretudo, de alterações legislativas infraconstitucionais vem como respostas a decisões judiciais que estavam sendo tomadas num determinado sentido. No âmbito federal, isso é claríssimo o que vem acontecendo. Tem várias alterações legislativas apontando para modificar entendimentos que eram antes considerados os entendimentos corretos pelo Poder Judiciário. Alterando a lei, você acaba alterando o próprio entendimento judicial. Ora, nós não podemos, portanto, ignorar as respostas
que as políticas públicas, especialmente aqui no nosso caso, as políticas públicas previdenciárias dão para os desafios que estamos enfrentando. Precisamos observar aqui o planejamento público para enfrentar esse problema que é a sustentabilidade da Previdência. E quais são as respostas que estão sendo dadas para a Previdência? Eu posso, não é o nosso objetivo aqui, e não vamos fazê-lo, analisar a reforma da Previdência ou analisar as outras modificações infraconstitucionais. Esse não é o nosso objetivo nesse painel. Mas quando a gente analisa tudo isso que está acontecendo, todo esse cenário, a gente chega a uma conclusão. Na verdade, a política pública, que não é uma política pública apenas de governo, mas uma política pública de Estado, ou seja, não é uma política pública do grupo que está atualmente no governo, ou do grupo passado, nada disso. Na verdade, é uma política de Estado que vem passando e vem sendo construída ao longo de vários governos, de diferentes orientações ideológicas, filosóficas. Nós temos ali uma política muito clara, que é de mudança do papel da Previdência Social. Claramente, a Previdência Social mudou o seu papel. No passado, nós tínhamos a Previdência como uma forma de garantir a manutenção do padrão de vida da pessoa. Vejam, isso acontecia tanto no regime geral, quanto nos regimes próprios de Previdência. Tanto é que, como era o cálculo da Previdência, do benefício previdenciário, das aposentadorias, na época, antes da emenda 20 de 98, como é que a gente calculava a aposentadoria do servidor público? Com base na última remuneração, a integralidade. A lógica da Previdência era manter o padrão de vida do servidor. Mesmo no regime geral. Porque no regime geral, nós calculávamos a aposentadoria não com base nas contribuições da vida inteira da pessoa, mas apenas com base nos 3 últimos anos de contribuição. O que traduzia também essa lógica de manter um padrão de vida da pessoa. Ora, o que acontece aqui? Nós tivemos uma modificação radical no papel da Previdência Pública, que deixa de ser a manutenção do padrão de vida e passa a ser apenas a lógica de oferecer uma cobertura básica. O básico para além do mínimo. Básico não se limita ao mínimo existencial. Mas não se está mais diante de uma Previdência, o momento atual não é mais aquele que afirma que a Previdência vai manter o padrão de vida da pessoa. Não é esse o objetivo da Previdência Pública. Esse é um ponto. Eu vou comprovar isso com alguns números. Vejam só que interessante. De acordo com dados do IBGE, agora, e pesquisa que pega os dados de 2017 a 2018, nós temos aqui a renda média do brasileiro, e olha que eu nem estou considerando rendas com variação patrimonial, só renda mesmo, pode ser renda decorrente de trabalho ou de outras fontes, mas a renda média do brasileiro é de R$ 5.088,70. Essa é a renda média do brasileiro. É claro que essa renda média do brasileiro de R$ 5.088, não podemos esquecer que estamos num país campeão de desigualdade, né? Mas é renda média se você considerar a soma da renda de todos os brasileiros, dividido pelo número de brasileiros. Nós temos ali essa renda média. Agora vejam só, o valor médio dos benefícios, eu vou pegar como exemplo o regime geral, o valor médio dos benefícios do regime geral é de R$ 1.284,53. Sabe o que isso significa? Deixa eu fazer coisa para sair bonito na foto aqui, a ver se fica bom. Não está feio. Então, olha só, não sai bom. Tá? Então vejam só, sabe o que isso significa? Que na verdade a taxa média de recomposição da renda com benefício de previdência pública e previdência básica é de 25,24%. Ou seja, sabe aquela situação em que a pessoa vem ganhando um determinado valor e depois se pergunta: como é que eu vou viver com o valor da aposentadoria? A pessoa ganha 10 mil, 15 mil,
Aí depois se pergunta, como é que eu vou viver com 5, com 3, com 4? E a resposta que a Previdência Básica dá é, por mais cruel que seja, isso não é problema meu. O problema da Previdência Básica não é manter o padrão de vida da pessoa, é oferecer o básico. Esse é um ponto que nós precisamos nos conscientizar. É uma mudança no papel da Previdência Pública. A Previdência Pública, ela é fundamental, ela é importantíssima, e talvez por isso, trabalhar com a ideia que originalmente a equipe econômica do governo pretendia, de capitalização mesmo do básico, é altamente arriscado para o país. Porém, imaginar a Previdência Pública como ferramenta para manter o padrão de vida dos indivíduos já é algo que ficou para trás. E nós temos um problema. Nós temos um problema grave porque, na realidade, boa parte da judicialização decorre ainda da expectativa que os jurisdicionados segurados têm em manter essa política pública anterior e olhar a Previdência como um instrumento para manter padrão de vida. E, infelizmente, essa não é mais a realidade. Ora, diante dessa modificação da política pública previdenciária, nós precisamos, então, olhar como é que pode, quais são os fundamentos, os limites e as possibilidades para a atuação do Poder Judiciário nesse controle dos atos das entidades de previdência, sejam entidades de previdência relacionadas ao regime próprio, aos regimes próprios de previdência, seja ao regime geral de previdência social. Ora, aqui nós podemos talvez enxergar o judiciário como uma ferramenta para controlar os limites dessas alterações da política pública. Reparem no seguinte, nós temos um grande conflito, e aí o judiciário atua não apenas com previdência, mas em diversas áreas, na mediação desse conflito, entre diferentes formas de pensar os direitos. Uma das formas de pensar o direito, que muitas vezes é aquela que está dominando os formuladores das políticas públicas, é o utilitarismo. O utilitarismo, né, que tem ali a ideia central que nós temos que maximizar a felicidade, nós temos que olhar o bem-estar coletivo se sobrepondo ao bem-estar individual. Tem uma frase do Jeremy Bentham, que talvez seja o filósofo mais famoso, junto com o Stuart Mill, do utilitarismo, que é a seguinte, olha só: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, a maior quantidade de bem-estar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu vou adotar as medidas que produzam os melhores resultados para a maior parte das pessoas, ainda que essa medida acabe provocando injustiça em relação a uma ou outra pessoa. Então eu não olho para o indivíduo, eu olho apenas para o coletivo. Eu faço o que é melhor para o maior número de pessoas. Isso é um utilitarismo. Tem uma forma fácil de entender o utilitarismo. Eu não sou muito fã dos heróis. Aliás, eu nunca sei quem é da Marvel, quem é como é que é? Ou é Marvel? Qual é o concorrente da Marvel? DC, eu nunca sei. Mas, vejam, sempre tem os Vingadores, não tem? Viram os Vingadores? Quem viu os Vingadores? Quem conhece essa figura aqui, ó? Conhece? Eu fui apresentado pelas minhas filhas. É o Thanos, não é isso? Basicamente, ele tem um objetivo para resolver os problemas do universo. Ele quer eliminar metade da população do universo, né? Eu não sei se algumas pessoas do Ministério viram esse filme, se inspiraram, eu não sei. Mas assim, mas passa pela minha cabeça a ideia que talvez a solução para hoje seja eliminar metade do universo de segurados e a gente resolveria o problema atuarial. Vejo que
esse é um pensamento utilitarista. Na verdade, você olha o que é o melhor para o coletivo, mesmo que isso significa uma ofensa fundamental ao direito do indivíduo. Isso precisa ter um contraponto. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é se os fins, de fato, justificam os meios. Um dilema da humanidade, né? Frase que ficou ali famosa desde Maquiavel, apesar dele não ter dito exatamente isso, mas então nós temos ali a pergunta que a gente precisa: será que a gente de fato pode trabalhar com a cultura do a qualquer preço? Essa é a questão. Nós precisamos equilibrar as contas previdenciárias, mas talvez a gente precise de limites para isso. Até onde a gente pode ir? Porque de nada adianta termos ali um sistema altamente equilibrado se ele não cumpre a sua função social de proteger o indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, não adianta oferecermos o máximo de proteção para o indivíduo se a gente acabar inviabilizando o sistema. É um desafio. Nós temos que salvar não só a árvore e não podemos salvar só a floresta. Temos que salvar a floresta e cada uma das árvores que integram essa floresta. A gente não pode esquecer, então, o contraponto da visão utilitarista, que é a visão kantiana, a visão que traz aqui um imperativo categórico, que é o seguinte: na verdade, nas palavras gigantes tão importantes para os dias de hoje, nós temos o seguinte: temos que agir, inclusive as políticas públicas, agir de tal forma que a gente não use a humanidade, nem na pessoa, nem na nossa pessoa, nem de qualquer outro, como um meio, mas sempre como um fim em si mesmo. Então, eu não posso olhar para o indivíduo, eu não posso olhar para o segurado como um meio para alcançar o equilíbrio do sistema. Na verdade, o fim é o segurado, a finalidade é o segurado. Eu preciso ter a consciência que o objetivo do regime de previdência, seja ele qual for, não é o equilíbrio. O equilíbrio é o meio. O objetivo do regime de previdência é oferecer proteção eficiente. O problema é que às vezes a gente inverte essa equação e a gente olha o segurado como um meio para garantir o equilíbrio, enquanto a gente precisa ter a consciência que é necessário o equilíbrio para garantir a finalidade, que é proteger o indivíduo. Então, a gente resolve o primeiro problema da judicialização olhando esse aspecto. Nós temos a judicialização como um objetivo de chamar a atenção, de trazer essa informação e torná-la presente no debate previdenciário. Porque é tentador nós pensarmos no sistema, é tentador quando a gente está vendo ali o déficit, quando a gente está vendo os problemas, a gente pensar em cortar benefícios, em avançar sobre direitos. O judiciário ele está ali como um alerta, como um freio para essa atuação, dizendo: olha, tem que fazer, mas há limites. Esse é o primeiro ponto. E isso responde a um primeiro problema, ao mesmo tempo que é o fundamento, é um primeiro desafio, o primeiro problema da judicialização também, que é a questão da legitimidade democrática. Os juízes não são agentes eleitos, eles não são nomeados, em geral, por agentes eleitos. Eles acessam o cargo por concurso público, então eles não têm a legitimidade popular. A legitimidade das decisões judiciais vem por meio da sua fundamentação, por meio da racionalidade das decisões, porque às vezes não estão muito presentes. Mas também a racionalidade das decisões é o que dá a legitimidade das decisões. E o papel institucional do Poder Judiciário está ali em garantir esses direitos individuais, mesmo contra as políticas públicas. Mas claro que isso há limites, para isso há limites. Mas talvez o outro grande limite para a judicialização é o que seja mais delicado e é aquele que traz mais problemas. E é sobre ele que eu quero agora focar a apresentação. Percebam que quando a gente fala da judicialização,
o que às vezes acontece é que existe uma menor aptidão para o Poder Judiciário decidir sobre determinado tema do que a administração, do que o legislador. Imagine só que o Poder Judiciário é chamado a decidir sobre questões as mais diversas que podemos imaginar. O Poder Judiciário é chamado a decidir sobre meio ambiente, é chamado a decidir sobre liberdade, é chamado a decidir sobre questões de condomínio, de vizinhança, e é chamado também a decidir sobre questões previdenciárias. E é evidente que em cada um desses assuntos há especialistas que vão saber mais do que os generalistas. É impossível dominar todos os temas. E se o juiz é chamado a decidir sobre tudo, é claro que há pessoas que conhecem mais do que ele sobre cada um desses temas. Então você acaba tendo ali uma limitação. Uma limitação que tem várias vertentes que eu já vou debater com vocês. Mas a grande questão é que quando a gente tem uma política pública que está sendo questionada, tem um planejamento, uma decisão da administração sobre um determinado tema, ou mesmo do legislador, ou mesmo do constituinte derivado, agora com a reforma da Previdência, nós precisamos perguntar quem tem a maior aptidão para decidir sobre esse tema. É o judiciário? Ou é o administrador, o gestor? Ou é o legislador? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer com frequência. Eu trago, claro, aqui na apresentação de apenas alguns minutos, eu estou fazendo uma apresentação breve nesse debate sobre essa discussão, que eu desenvolvo um pouco mais no livro, que é um trechinho da minha tese de doutorado, ali o Quem Deve Decidir. E, na verdade, a gente precisa perceber claramente que é necessário garantir uma margem de decisão administrativa. É necessário garantir uma margem de decisão para o administrador público. Não dá para o juiz interferir em todas as decisões da administração. O judiciário deve respeitar uma margem de decisão administrativa. É como se a gente tivesse um limite, mesmo, uma moldura, e a atuação judicial seria ali indicada em duas situações. Primeiro, quando a decisão ultrapassa essa moldura, e aí nesse caso ela é claramente antijurídica e o Poder Judiciário pode interferir. Mas dentro dessa moldura é necessário respeitar a escolha do administrador, respeitar a escolha do gestor. Saibam que cada vez mais o judiciário começa a tomar consciência sobre isso. O que acontece é que nós vivemos um movimento que é pendular. Há um tempo atrás, antes da Constituição de 88, até nos primeiros anos da Constituição de 88, nós tínhamos um judiciário extremamente tímido, que pouco controlava atos administrativos. Depois, nós passamos a viver um momento oposto, um momento de ampla judicialização, em que o judiciário passou a intervir em tudo, em todas as escolhas. E hoje já começa um movimento para a retomada de uma autocontenção judicial. E como no movimento pendular, nós vamos de um lado para o outro até que o pêndulo chegue ali a uma situação de virtude aristotélica, né? Do equilíbrio entre os extremos. Mas é muito importante que fique demonstrado em toda a atuação da administração pública que ela está agindo com uma aptidão decisória maior do que a do juiz, do que a do judiciário. Olha, onde é que a gente pode encontrar essa margem de decisão para a administração pública?
a gente vai encontrar nos atos de discricionariedade administrativa, em que a gente tem ali uma maior aptidão para o gestor decidir entre diferentes opções políticas e ponderar diferentes interesses em jogo. Nós temos ali ainda questões técnicas, margem de apreciação, tem questões que são técnicas, que a gente precisa valorizar a decisão da administração, e tem questões que misturam as duas coisas, uma opção política e uma questão técnica, que é a discricionariedade técnica. Vejam só, algo que me incomoda profundamente. O que acontece hoje é assim, eu vou dar um exemplo de regime geral, mas que alcança também regime próprio. Tá? Nós temos hoje um número gigantesco de ações judiciais envolvendo benefícios por incapacidade, para decidir se a pessoa está ou não está incapacitada, se ela está ou não está inválida. E aí vem a administração, faz uma perícia e chega à conclusão que a pessoa não está inválida. Ela ajuiza a ação para dizer: estou inválida sim, quero que seja feita uma perícia judicial. Eu confesso, eu tenho consciência que muitas vezes a perícia judicial não tem a mesma capacidade técnica que a perícia administrativa. Muitas vezes, isso é claro, é evidente. Você olha, tem períodos judiciais muito bons, tem períodos judiciais muito ruins, e aí você olha a perícia judicial, e essa perícia ela é ruim. Mas qual é o problema hoje? Como é que a jurisprudência se posicionou? E o problema não é só a jurisprudência, como é que a administração acaba aceitando esse tipo de comportamento? As procuradorias, a advocacia pública acaba aceitando esse tipo de comportamento. Na verdade, a gente tem hoje, muitas vezes, uma simples substituição da perícia administrativa pela perícia judicial. Fez a perícia administrativa, disse que ele estava válido. Regime geral é assim, né? Ele olha assim, está respirando, pode trabalhar. E aí a pessoa vem o perito judicial, fala diferente. E o que a gente faz? Ao invés de verdadeiramente controlar o ato administrativo e falar: onde é que está errada a perícia? Está ruim essa perícia administrativa? Volte e faça uma nova perícia administrativa, agora com qualidade. O que está acontecendo hoje é que a gente simplesmente faz uma perícia judicial e substitui. Não necessariamente, olha só que loucura, não necessariamente a gente está substituindo por uma opinião do juiz, não necessariamente a gente está substituindo porque tem uma questão jurídica relevante, a gente está trocando um laudo da administração por um laudo judicial. É o que está acontecendo. E aí eu me pergunto, será que o judiciário realmente tem maior capacidade técnica para decidir se a pessoa está inválida do que a administração? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez o papel do judiciário fosse controlar a qualidade daquela perícia administrativa. Concluiu que está uma perícia mal feita, volte para a administração para fazer uma nova perícia, uma perícia melhor. Só que o grande problema que nós temos hoje é que quando uma situação está consolidada, às vezes as pessoas se conformam com ela. Quando a gente deveria começar a, na verdade, trazer argumentos contrários a ela. Acreditem, o judiciário percebe que é inviável trabalhar dessa forma, está sobrecarregado, é inviável trabalhar dessa forma, só que talvez não enxergue alternativas, e talvez essa alternativa tenha que vir dos gestores públicos. Um programa de revisão de perícias, uma demonstração de que a perícia técnica é muito bem elaborada, é melhor do que a judicial. Isso tem que ser levado ao judiciário. A criação de um diálogo institucional é importante. Não adianta apenas reclamar das decisões judiciais. É fundamental levar ao judiciário, primeiro, aprimorar os sistemas internos e levar ao judiciário o conhecimento desse aprimoramento. Ora, então, o que eu proponho é que se analise quem tem, em cada caso, quem tem maior aptidão para decidir, quem é a melhor pessoa para decidir sobre aquela questão. Seja ela um benefício por incapacidade, seja ela uma questão sobre deve ou não essa verba ser incorporada ao benefício, deve ou não ser concedida a aposentadoria especial.
nós vamos enfrentar daqui para frente um problema muito maior com a aposentadoria especial. No regime geral, a aposentadoria especial vai diminuir, mas no regime próprio, da forma como foi aprovada a emenda constitucional e da forma como já está proposta a lei complementar, que vai regular a aposentadoria especial, nós vamos ter um aumento significativo de pedidos de aposentadoria especial nos regimes próprios. Tá? E vejam, boa parte do que a administração negar vai ser judicializado. A pessoa estava ou não estava trabalhando com exposição a agente nocivo, e aí perícia sobre o local do ambiente de trabalho, tudo isso vai acabar parando no judiciário. E é necessário, por exemplo, que a administração mostre, não, eu tenho um laudo técnico das condições ambientais de trabalho bem elaborado, feito, atualizado, está aqui, ó. Não precisa fazer um outro de qualquer maneira, eu tenho o LTCAT aqui direitinho. Eu tenho um formulário PPP preenchido adequadamente. Agora, não adianta, se não tiver, ir para o judiciário e reclamar, não é? Tem que fazer a parte e mostrar que fez. Então, me parece que a gente deve trabalhar com alguns índices nessa avaliação de quem deve decidir. O primeiro é o índice da própria capacidade institucional de decidir. Quem tem mais aptidão? Quem tem mais crescimento técnico? Quem tem mais experiência? Então, se você está falando de um tema que a administração tem ampla experiência, o judiciário deve ser deferente àquela decisão, deve respeitar aquela decisão. Mostrar que tem conhecimento técnico, que tem capacidade de enxergar os efeitos colaterais da decisão. Esse é um outro problema. Às vezes o judiciário não consegue enxergar os efeitos colaterais. Eu vou dar um exemplo que afeta a Previdência, mas ela está mais relacionada com o concurso público. Olha só que coisa. O Superior Tribunal de Justiça, há uns anos atrás, decidiu que visão monocular era deficiência para fins de acesso a vagas em concurso público. Então você tem dentro de uma reserva de vagas para pessoas com deficiência e as pessoas com visão monocular têm direito a concorrer dentro desse limite das vagas das pessoas com deficiência. Isso foi festejado lá atrás, estamos garantindo o direito e tal, foi festejado. Hoje, quando você vai olhar para as associações que falam, que defendem as pessoas com deficiência, eles criticam demais essa decisão. Porque produziu um efeito colateral não previsto pelo judiciário. Sabe qual é? É que na mesma vaga vai estar concorrendo a pessoa com a visão monocular e o cego. Então, de quem está mais próximo ali a pessoa com visão monocular? De quem enxerga, né, com os dois olhos, ou de quem não enxerga com qualquer um dos olhos? Você acaba gerando um cenário de justiça dentro das vagas com deficiência. E você, com essa decisão, que naquele momento pareceu uma grande ideia, você acabou reduzindo a proteção daqueles que mais precisam. Porque o judiciário, muitas vezes, não consegue entender os efeitos colaterais dessas decisões. Porque ele está ali decidindo no caso concreto, sem a chance de falar com os especialistas, sem a chance de ouvir de uma maneira mais plural as pessoas que estão responsáveis pela decisão. Então, primeiro avaliar quem tem maior capacidade institucional, e muitas vezes nós vamos descobrir que não é o judiciário. Outras vezes não, outras vezes de fato a administração está muito mal ali, não está desenvolvendo um trabalho técnico eficiente e aí não tem nem como se opor àquela decisão. Outro ponto importante, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, é o índice de percepção de corrupção sistêmica. Aqui não é avaliar se fulano é corrupto ou não é isso. Na verdade, é entender como cada uma das instituições tem ferramentas de controle a desvios de decisão. Então, se você tiver ali uma determinada instituição que tenha controles avançados de compliance, controles avançados de accountability, você tem ali uma chance de demonstrar com mais eficácia que aquela decisão deve prevalecer sobre a decisão judicial. Um outro ponto
é o ponto de uma avaliação do índice de participação e controle social. O que eu quero dizer aqui com isso é, quanto maior a participação social naquela decisão, maior deve ser a deferência do juiz àquela decisão tomada pelo gestor. Então, se você tem ali uma decisão que não foi tomada simplesmente no gabinete da gestão, mas foi uma decisão que é formatada ali com a participação dos segurados, com a opinião, teve audiências públicas, teve um controle do universo dos segurados, do universo dos servidores, da sociedade civil, essa decisão, ela precisa ser valorizada de uma maneira mais intensa pelo Poder Judiciário, porque você tem a participação social efetiva. E, finalmente, o índice de interferência em direitos fundamentais, e aqui é inevitável. Quanto maior a interferência em direitos fundamentais, maior a abertura para as decisões judiciais. E sobre esse ponto eu quero trazer algumas observações. Nós precisamos construir uma sociedade de pessoas livres e iguais. Não adianta imaginarmos que temos uma liberdade se o grau de desigualdade é extremo. Essa desigualdade extrema justifica uma atuação judicial. Talvez a gente viva no Brasil aquela situação narrada com brilhantismo na Revolução dos Bichos de George Orwell. A história famosa que todos devem conhecer, em que os bichos, numa determinada fazenda, fizeram uma revolução, destituíram o fazendeiro e assumiram o poder. E no primeiro momento escreveram na placa do celeiro: aqui nessa fazenda todos os bichos são iguais. Mas com o tempo, aquela igualdade foi sendo perdida, e daqui a pouco se lia na mesma porta do celeiro: aqui todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Nós vivemos em uma sociedade em que, perante a lei, teoricamente, todos são iguais. Mas a verdade é que alguns acabam sendo mais iguais que os outros. E esse é um ponto em que a gente precisa claramente da atuação judicial. O papel do Poder Judiciário não pode ser o papel de ficar corrigindo condutas que fazem parte de um processamento rotineiro do dia a dia. Na verdade, a gente precisa reforçar os controles administrativos, a gente precisa reforçar o processo administrativo para mexer numa questão do cálculo da aposentadoria, colocar uma verba a mais, uma verba a menos. Isso não deve ser papel do judiciário, isso deve ser o papel do próprio controle administrativo. O judiciário deveria avaliar apenas as questões em que a gente tem de fato uma interferência em direitos verdadeiramente individuais. Mas para isso a gente precisaria ter um investimento no aperfeiçoamento do procedimento administrativo. Se a gente aperfeiçoa o procedimento administrativo, o processo administrativo, a gente reduz a judicialização. Ora, um dos maiores constitucionalistas do mundo, o alemão Peter Herbert, ele tem uma frase que é sensacional, que ele vai dizer o seguinte: um minus de representação acarreta um plus de controle. Então, se eu estou falando aqui de uma pessoa que está discutindo apenas se a gratificação deve ou não incorporar na sua aposentadoria, eu estou num tipo de debate muito diferente daquele de uma pessoa que está discutindo se ela vai ter ou não um benefício que vai ser necessário para a sua sobrevivência. Se nós tivermos ali a possibilidade de um debate efetivo no processo de formação das regras, no processo de formação da política pública, essa decisão, ela deve ser uma decisão da administração que o judiciário tem que respeitar, tem que ser deferente a essa decisão. Agora, isso não significa que o judiciário pode aceitar aquelas decisões
que vão excluir e vão eliminar o direito à proteção social de alguns indivíduos. Esse é o nosso grande desafio. É claro que isso traz para a gente problemas. E um grande problema é uma desconfiança que temos hoje nas diversas instituições, inclusive no Poder Judiciário. Eu trabalho com a ideia que nós temos que resgatar a confiança nas instituições. Nós temos que resgatar a confiança no Poder Judiciário e temos que resgatar a confiança nos gestores públicos, especialmente nos gestores previdenciários. Nós temos que resgatar a esperança e a confiança na Previdência. É muito triste a gente conversar, a gente fala brincando, mas no fundo é o sentimento que acaba dominando a muitas pessoas, aquela coisa, aposentar, que isso não vai existir, não vou conseguir me aposentar. Quando a gente começa a falar sobre isso, e a gente começa a perceber que as pessoas de fato sentem isso, a gente está colocando em xeque todo o sistema de proteção social que demorou décadas, séculos para ser construído no mundo. A conquista de uma previdência social foi a custa de muito suor, de muitas mortes de trabalhadores. Foi, na verdade, um reflexo de muita luta social. E hoje a gente abrir mão disso num cenário de desesperança é grave. Nesse momento a gente tem que chamar o judiciário e não olhar o judiciário como inimigo do gestor, mas olhar o judiciário nesses casos extremos como alguém que vai contribuir para a melhoria da administração. Mas ao mesmo tempo temos que dizer, judiciário, você pode até um ponto, mas além disso, você não ajuda, você atrapalha. Além disso, você desorganiza a administração, você afeta as possibilidades de planejamento, você afeta toda a nossa, o nosso sistema que estamos implementando para resgatar a confiabilidade e a subsistência do sistema de previdência. Mas isso tem que ser dito, isso tem que ser colocado, isso tem que ser falado nos processos judiciais. Então, temos que chamar a responsabilidade do Poder Judiciário, mas lembrando que o Judiciário não pode abrir mão da sua função de tutelar o direito fundamental à proteção social. Esse equilíbrio vamos encontrar juntos. Não é uma guerra entre administração e judiciário. É, na verdade, uma luta conjunta, um bom combate que vamos travar em favor do segurado. Porque, ao fim e ao cabo, esse é o objetivo de todos nós. Então, devemos desistir das instituições? Me parece claramente que não. Não devemos desistir das instituições e não devemos desistir das pessoas. Temos que continuar a manter a confiança nas pessoas e confio claramente em todos os senhores, em todas as senhoras que se dedicam ao estudo da gestão previdenciária, e nesse desafio entre o equilíbrio de judicialização e a aptidão da administração pública para decidir, me parece que o contexto da realidade deve fazer parte sempre dessa discussão. Mostrar para o Poder Judiciário qual é a realidade do regime, tanto nas suas virtudes quanto nas suas falhas, me parece ser a melhor solução. Quero terminar fazendo uma brincadeira, um pedido, né? Eu sou juiz, mas sou carente. Então, adoro amizades nas redes sociais. Prefiro as amizades pessoais, mas também gosto das redes sociais. Eu deixo aqui o meu contato nas redes sociais e chamo todos vocês a participar de debates. Minhas redes sociais são quase integralmente dedicadas à discussão de previdência. E chamo vocês ao debate, participem dos debates, das provocações, porque nós não podemos ficar mudos, nós precisamos falar. Hoje as redes sociais funcionam como um instrumento, às vezes efetivo, às vezes prejudicial, mas está ali como instrumento, chama todos. Aliás,
Se quiserem me marcar nas fotos, vai ser um prazer, que colocaria lá nos meus stories. Mas eu me despeço, então, deixando aqui uma mensagem, não de desesperança, mas ao contrário, uma mensagem de confiança nos gestores públicos dos regimes próprios. Às vezes, o Poder Judiciário não tem consciência do esforço que é feito pelos gestores para conseguir manter o equilíbrio, para conseguir respeitar o direito dos indivíduos. Isso precisa ser dito, demonstrado, para que também fique claro para os juízes que os gestores não são os inimigos, somos parceiros nessa briga contra a injustiça social. Muito obrigado. Vou continuar a brincadeira, fazer uma sugestão. A gente pode voltar à primeira previdência, que era ter muitos filhos, né? No tempo bíblico, quem sustentava os pais na velhice eram os filhos, né? Então, biblicamente falando, a primeira previdência era o seguinte: quem tinha muito filho tinha uma velhice segura. Então, quando as mulheres não podiam ter filhos, elas ficavam nervosíssimas, né? Porque entravam em desespero, porque a família ia morrer, não ia ter quem sustentasse. Inclusive, honrar pai e mãe, que é o mandamento, era exatamente isso: sustentar os pais na velhice. Essa era a honra que os pais tinham, né? E órfãos e viúvas, a Bíblia diz que a verdadeira religião e o verdadeiro jejum é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, essa é a função da sociedade, principalmente de quem é religioso, tem esse envolvimento, essa crença. Então, a gente pode voltar, de repente, para esse momento. Minha filha já tem 4 filhos, então está ótimo, ela já está contribuindo tanto para o equilíbrio financeiro atuarial hoje, como para os tempos bíblicos, que era ter muito filho para sustentar. Bom, brincadeiras à parte, vamos lá então dar continuidade a essa mesa e o nosso palestrante, o segundo palestrante, trazer a sua contribuição. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui participando do Congresso da Emprem e eu quero registrar formalmente um agradecimento, carinho do Dr. Eliomar, presidente dessa associação, dizer que eu sou estudante de Direito da Cidade, fiz mestrado e faço doutorado na UERJ em Direito da Cidade. Então, compartilho com vocês as mais diferentes dificuldades e pesquiso isso da gestão das temáticas de ordem municipal, notadamente no que respeita aí aos regimes próprios de previdência. Quero dizer também que foi uma alegria e, ao mesmo tempo, um exercício de autocontenção me colocar ao lado do Dr. Fábio Souza. O Dr. Fábio Souza é juiz federal no Rio de Janeiro, hoje atuando lá perante a segunda instância por convocação, e, portanto, ele exerce jurisdição onde eu trabalho. Eu sou um jurisdicionado natural, porque eu sou presidente da Junta de Recursos, do Dr. Fábio Souza. Então, temo eu que vou falar aqui sobre judicialização. Todavia, desde já, de forma genérica, estou impetrando meu habeas corpus, garantindo aqui a nossa liberdade de retorno ao Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo Eliomar por me colocar aqui ao lado do Fábio, foi uma grande alegria. Muito obrigado à nossa mediadora. Vamos, então, começar dizendo o seguinte. Eu sou o presidente da 10ª Junta de Recursos da Previdência Social e o Conselho de Recursos da Previdência Social é um órgão de jurisdição administrativa. Nós hoje julgamos em grau de recurso os recursos interpostos contra as decisões de indeferimento do INSS no que diz respeito ao regime geral de previdência. E no curso desse ano ganhamos 2 novas competências. A primeira diz respeito ao julgamento do FAT, no Fundo de Acidentes de Trabalho. E também, recentemente, mês de agosto, nós ganhamos a competência do julgamento em grau de recurso das decisões relativas aos regimes próprios de previdência no que respeita à compensação previdenciária. Então, o Conselho de Recursos é uma instituição, é um órgão pertencente hoje, integrante hoje da estrutura do Ministério da Economia, mas que existe por uma criação, sua criação se deu por decreto desde 1939. Portanto, é uma das instituições de previdência mais longevas da história do Brasil. Desde 1939, o Conselho de Recursos existe na estrutura da administração da União, da administração federal.
Bom, com essa competência nova, nós naturalmente nos encontraremos aí no curso das nossas relações. Mas hoje eu vou me dedicar a falar sobre o tema Outra Maldade, o tema de doutorado do Dr. Fábio, me colocar para falar sobre ele ao lado dele, mas uma maldade muito positiva e instigante. Quem deve decidir? Os desafios da judicialização. Primeiro ponto, eu coloco para vocês o seguinte: a judicialização, a relação que nós, gestores, estabelecemos com a judicialização, obedece à filosofia da Márcia Filipe. Sabe quem é a Márcia Filipe, doutor? O senhor citou Kant, citou aí tantos Jeremy Bentham, né? Tantos luminares. Eu vou citar a Márcia Filipe. A Márcia Filipe é uma cantora de brega sertanejo que canta uma música que diz: Deus me livre, mas quem me dera. A relação que a gente estabelece com a judicialização é exatamente sintetizada nessa frase. De um lado, a gente sabe, percebe e vê que em várias situações as decisões judiciais estão no campo do Deus me livre. A gente percebe que existem decisões judiciais que são benevolentes demais, que fazem interpretações equivocadas de texto da lei, que criam coisas que na lei não está escrito, e tantos outros excessos que, por vezes, atrapalham a gestão pública. E isso é uma coisa natural que a gente, quem lida com direito público e lida com a judicialização, sabe disso. Eu tive a experiência de ser secretário municipal de planejamento, experiência única na minha vida, não pretendo tê-la novamente. E lá, enquanto secretário, uma das coisas que nós fizemos ao assumir a gestão foi programar uma reestruturação do nosso espaço de trabalho. E aí, a arquiteta que era a única da prefeitura, uma prefeitura pequenininha, foi lá fazer o desenho da nossa estrutura de trabalho. Ela me perguntou o seguinte: onde será a segunda saída da sua sala? E eu falei: a segunda saída? Não pode ter uma porta só? Ela falou assim: não, os secretários, a gente sempre coloca duas portas. Uma de entrada para todo mundo e uma por onde ele possa fugir do oficial de justiça. Não é verdade? Bom, nós temos, por princípio estrutural do nosso Estado Democrático de Direito, a separação de poderes, cada um no seu quadrado. E essa separação de poderes, que foi instituída desde lá, Montesquieu e John Locke, na verdade vem sendo rediscutida e redimensionada no curso da estruturação do Estado Democrático de Direito e nas mais diferentes reformulações que as constituições do mundo inteiro vêm fazendo. O fato é que no Brasil, de um tempo para cá, a partir de uma influência forte do direito anglo-saxão, nós tivemos um crescimento num movimento que chamamos de ativismo judicial. E o que é o ativismo judicial? O que vem a ser este ativismo? É exatamente uma participação mais intensa do Poder Judiciário em temas que antes não estavam submetidos ao seu poderio, seu espaço de competência. Por exemplo, a discricionariedade administrativa, que é um tema, hoje, um conceito jurídico indeterminado. O que é a discricionariedade administrativa? Alguns vão dizer que é aquele espaço em que o gestor da administrativa, em razão de competência técnica, pode e deve decidir entre uma ou outra opções lícitas no espaço decisório que o administrador público tem. O Poder Judiciário, por sua vez, em vários momentos, interfere no conteúdo dessa decisão para fazer controle. E a gente diz que não pode, porque isso é discricionário. Se tem duas opções e as duas são lícitas, porque se eu fiz opção por uma delas e ela é lícita, ela está incorreta de alguma maneira. E aí, com base num arcabouço enorme de conteúdos principiológicos, me lembrei de um comentário que fizemos hoje no almoço sobre escolhas de princípios, alguns juízes, alguns membros do Poder Judiciário
optam por fundamentar que a outra decisão, e não aquela que o administrador público tomou, é mais adequada, principiologicamente, à finalidade, à função, ao cumprimento teleológico daquilo que se pretende com aquela política pública. Bom, como disse o professor Fábio, vou chamá-lo de professor, nesse ambiente, é o meu professor a partir dessa data, nós vamos ter aqui um movimento pendular que inicia. Ele falou que existem decisões judiciais lá, as decisões judiciais lá atrás eram tímidas em relação à administração pública. Existe um movimento que ainda é bem tímido, embora ontem a gente tenha ouvido do nosso ministro Roberto Barroso a fala dele sobre a autocontenção judicial. Nós estamos vendo um movimento tímido de redução dessa participação tão proativa do Poder Judiciário em diversas áreas da administração pública que antes nós não tínhamos essa mesma participação, não tínhamos esse espaço tão bem ocupado pelo Poder Judiciário. E nós temos um problema. Acho nobre e acho defensável, é uma das propostas que vamos fazer ao final, que nós precisamos ampliar os espaços de interlocução. A administração pública, o poder legislativo e a sociedade civil organizada e o poder judiciário precisam se sentar à mesa. Nós precisamos conversar, nós precisamos compartilhar conceitos, nós precisamos compartilhar ideias, nós precisamos compartilhar dados, nós precisamos compartilhar experiências para juntos entendermos qual o melhor caminho para essas políticas públicas que estão sendo contínua e crescentemente judicializadas. Porém, nós temos uma questão, que quando nós sentamos à mesa com o Poder Judiciário, na grande maioria das vezes, nós sentamos na condição de jurisdicionados e eles na condição de julgadores da nossa demanda. Portanto, eles têm força cogente, eles têm poder de decisão e a gente senta como quem vem apresentar a defesa. Bom, eu elenquei aqui 3 razões de judicialização que eu entendo que são motivos em que a gente pode identificar questões que fomentam esse aumento da judicialização. A primeira é a ineficiência ou erro da administração pública. Como bem disse o professor Fábio, nós não podemos querer que o Poder Judiciário fique lá no seu quadrado e não se meta em políticas públicas que são de caráter eminentemente administrativo e técnico, se nós, ao gerirmos essa política pública ou planejarmos a política pública, a planejamos de tal forma que ela não atenda a sua finalidade e, portanto, ela se torna eficiente, ou se nós temos uma recorrência de erros administrativos. Uma grande parcela dos processos contra o INSS em termos de revisão foram baseadas em erros da administração pública na formulação dos métodos de aplicação da lei em relação a cálculo de benefícios. Então, buraco negro, buraco verde, revisão do auxílio-doença, e nós temos aí uma lista que nós podemos citar. Então, a primeira questão é que na formulação dessa política pública, ela precisa atender o seu fim, ela precisa cumprir o seu objetivo, e como bem disse o professor Fábio aqui, nós estamos focando a nossa atenção na figura do segurado, na efetivação da prestação de previdência, na concessão dos benefícios para os quais foram instituídos todos os regimes. Toda a proposta de estruturação da política pública de previdência, seja ela dos regimes próprios ou do regime geral de previdência, se volta à garantia de direitos a serem concedidos aos segurados que estão amarcados naquelas figuras que institucionalizam a política pública de previdência. Então, temos aí essa questão da eficiência. A questão do erro, naturalmente, é um problema também que precisamos estar atentos, porque quanto mais nós erramos em termos de interpretação da legislação, em termos de aplicação dessa legislação, mais nós vamos abrindo brechas para que haja judicialização. E vejam, houve, em algum momento, o pensamento de uma estratégia de judicialização à moda de juizados especiais. Nos juizados especiais, principalmente nas grandes metrópoles, as prestadoras de serviço, grandes prestadoras de serviço, telefonia, etc. e tal, elas investem na judicialização como uma metodologia de gestão. Pode judicializar,
que a quantidade de revisões, de produções de resultados jurídicos disso é financeiramente inócuo dentro do contexto de mudanças estruturais que precisariam ser feitas para atender com eficiência aquele público. No campo do direito público, nós não podemos falar sobre esta mesma estratégia. Aqui, nós temos boa-fé objetiva, nós temos compromisso legal e, para além de tudo isso, sai muito mais caro. Honorários advocatícios, a estrutura pública de defesa, procuradorias, AGU, etc., e toda essa infraestrutura mobilizada do Poder Judiciário é muito cara. E, portanto, quando nós deixamos ou erramos, deixamos de prestar algo que deveríamos, ou cometemos algum erro administrativo, nós estamos contribuindo para o aumento do custo daquela prestação objetiva que deveria ser efetivada de uma forma natural. A questão do tempo da prestação. Há um mês atrás nós julgamos um auxílio-doença lá na Junta de Recursos, cujo recurso foi protocolado em 2012. 2012, alguém teve o seu benefício de auxílio-doença indeferido e interpôs um recurso para uma das juntas de recursos. Esse recurso chegou na Junta de Recursos de 2012, se eu não me engano, nessa época lá o presidente era o Fábio Zambit. E aí, o conselheiro lá do Dr. Fábio baixou o processo em diligência para que fosse feita uma nova perícia, porque não houve perícia recursal. O processo, até o presente momento, não tinha sido aberto na agência. Ficou lá guardado. Não houve perícia recursal e aquele processo voltou, porque todos os processos com mais de 5 anos eu estou pedindo de volta para a gente poder ver se estamos ou não em condições de analisá-lo no estado em que se encontra. Chegou o processo e nada havia sido feito. Senhores, não é possível que um segurado com direito ou sem direito demore 5, 3, 10 anos para ter uma prestação administrativa, seja ela positiva ou negativa. Se nós temos condições de fazer a análise e naquele momento a análise vai dar a ele um resultado negativo, neguemos. Mas não dar o resultado, o tempo da prestação, tem gerado uma enorme judicialização. E essa enorme judicialização é uma das questões, hoje inclusive gerando mandados de segurança para pular à frente da análise relacionada à fila que é instituída, as pessoas entram numa ordem subsequente e há uma demora. Então muita gente entra no mandado de segurança porque tem direito à análise, à prestação. E esses mandatos de segurança são concedidos, e aí isso gera desorganização do nosso planejamento de prestação. Então, essa é uma segunda questão. Esse tema chegou ao Supremo e houve uma liminar suspendendo o mandado de segurança pula-fila do INSS. Expectativa superior à realidade, às vezes, como disse o nosso professor ainda há pouco, houve durante muito tempo o fomento de uma expectativa do sistema previdenciário. E aí o professor Fábio Zambit disse de manhã que essa relação da administração da Previdência, do sistema previdenciário com o segurado, por vezes ela ocorre num sistema de certa deslealdade. Porque toda vez que você espera chegar no lugar, a sua linha de chegada anda um pouco mais para frente. Nessa mesma linha, isso vai fazendo com que nós, segurados, as pessoas que estão, e nós todos aqui, quer queiramos, quer não, estamos inseridos em algum sistema de previdência, por isso somos segurados, tenhamos uma expectativa de atenção a direitos e esses direitos são modificados, seja pela mudança da filosofia do sistema, pela mudança da lei, mas são modificados. E não há um período de adequação social em tempo de se evitar a judicialização. Por isso que as mudanças, elas precisam ser bastante discutidas antes de serem efetivadas e não depois. Não adianta a gente fazer uma modificação rápida, abrupta, célere e radical e isso gerar uma série de ações judiciais em consequência. Bem,
Problemas da judicialização. Sinalizei 3 razões e também estou trazendo aqui 3 problemas, questões que eu considero problemáticas. Primeiro, uma insegurança jurídica e uma ausência de padrões das decisões. Às vezes cai com um juiz que dá uma decisão, às vezes cai com outro juiz que dá uma outra decisão. Ontem conversávamos aqui, eu e o professor Fábio Souza, e ele estava falando sobre decisões de auxílio-doença no regime geral de previdência, aproveitamento dele como carência. Tem uma ACP que validou isso durante um tempo, depois a ACP caiu, aí veio uma outra ACP. Então, se o cara tiver entrado num período, ele ganha; se ele tiver entrado no outro período, ele não ganha; se agora tem outra ACP. Se ele tiver entrado agora, ele ganha de novo. E dá para você explicar isso como justo e razoável para alguém que não conhece direito previdenciário? Não, olha só, se você entrou até tal data, você tem direito. Agora, se você entrou depois de tal data, não tem mais. Agora, se você voltar a entrar de novo agora você tem. Não faz sentido. Então, essa questão da insegurança jurídica é um problema que a gente tem com a questão da judicialização. Interpretações benevolentes, botei um i ali entre parênteses, ainda bem, não legais. Nós temos, às vezes, decisões de determinada da justiça que são verdadeiras decisões contra a lei. A lei diz uma coisa, a lei foi aprovada, ela passou pelo processo legislativo, ela está em vigor, ela está valendo, está no texto da lei, e o judiciário entende de forma diferente. E aí, a gente, administração pública, olha para aquilo e olha seco e diz, bom, então a ordem judicial tem que cumprir. Terceiro, natural despranejamento da política pública. Não existe como fazer planejamento de política pública efetivo se você tiver um percentual significativo de judicialização de demanda. Se você trabalha com massa e 15%, 20% do seu público judicializa demandas, o teu sistema já está quase inadministrável. Porque você tem 20% de descontrole sobre o planejamento da política pública. E aí, para vocês que são gestores, sabem o quanto isso nos pesa. Então, esses são problemas que eu elenquei, talvez vocês descubram outros, tenham outros, mas eu quis elencar esses 3. Bem, e aí, vamos levantar aqui alternativas, então, a este cenário. O que a gente pode fazer diante disso? Primeiro, desburocratização e redução de etapas. Quanto mais burocrática a etapa, quanto mais burocrático o processo de concessão de benefício, quanto mais burocrática a política pública, quanto mais etapas no processo concessório nós tivermos, mais brechas nós damos a interpretações diversas e a possibilidade de judicialização. Portanto, o que for possível, simplifica. Vamos simplificar a prestação. Não é possível a gente conseguir... Eu tenho um processo meu em tramitação particular, no âmbito da administração pública, que está na mesa da Rosa. Quem é a Rosa? Não sei, nunca vi. Mas eu já tive 4 processos na história, dos 10 anos de INSS, e os 4 foram parar na mesa da Rosa. Você entra no sistema de andamento, está assim, Rosa, AC Rosa. Não sei quem é a Rosa, mas eu sei que só a Rosa faz um determinado tipo de procedimento dentro do Ministério da Economia. E ela já foi herdada do antigo Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho e Previdência, do Ministério do Desenvolvimento Social e agora está no Ministério da Economia. E é só a Rosa que faz aquilo. Então, quanto mais nós tivermos procedimentos burocráticos e pessoalizados, naturalmente nós vamos ter brechas para um aumento do índice de judicialização. Intensificação dos processos de auditoria interna. Em outras palavras, vamos aumentar a qualidade da nossa prestação. Procedimento de auditoria interna é aquilo que o professor Fábio falou agora, que os juízes querem receber para mostrar que nós estamos fazendo o nosso trabalho direito. Não é? Simples assim. Olha, a gente não tem uma linha de trabalho, essa linha de trabalho não é executada, nós precisamos demonstrar isso em algumas situações. E para demonstrar isso, nós precisamos de processos de auditoria interna. Eu não tenho como criar um procedimento de auditoria interna. Faz um procedimento por amostragem a cada determinado tempo, gera número para engrossar a sua justificação do trabalho que você faz. 3, transparência. Não dá para só o fulano decidir uma determinada coisa e o fulano decide essa mesma coisa para um de um jeito e para outro de outro jeito. Não dá para incorporar o do fulano e demorar 10 vezes para analisar o do ciclano. Então, é necessária aí uma transparência no procedimento.
E 4, otimização, tecnologia, automatização, que vai gerar também despersonalização. Vocês sabem como é que está o sistema de aposentadoria do INSS hoje? Eu falo isso com muito orgulho. Foram 20 anos de construção disso. E aí tem alguém que disse por aí que foi ótimo. A experiência do INSS é um ícone. Eles mandaram embora por aposentadoria quase forçada em razão da emenda, 6 mil servidores. E o INSS aumentou a produtividade radicalmente. Aumentou. Porque há 20 anos o INSS está investindo em automatização. Então, há 20 anos a gente errou. Errou uma vez, consertou, errou outra, consertou, errou outra, consertou, errou outra. Foram 20 anos tentando. Depois de 20 anos, nós conseguimos criar um processo de automatização. Você baixa o meu INSS aí no seu celular e você tem uma simulação do tempo de contribuição, se você já tem direito ou não a se aposentar, está todos os seus dados ali. E se tiver alguma coisa errada, é ali mesmo que você inicia um procedimento de consertar isso. Então, esse processo de automatização fez com que se reduzissem as etapas discricionárias de análise administrativa e, consequentemente, se aumentasse a transparência. Senhores, nós vivemos no tempo da era moderna, tecnologia, informática, todo mundo está com tudo aqui no Google Drive, está tudo na nuvem, está tudo online, está tudo célere, a gente manda um zap e tudo se resolve. Vocês estão aqui, os coordenadores, os gestores, substitutos de vocês estão lá, e o tempo todo vocês estão mandando ordens administrativas para que eles cumpram, e não tem formalidade, né? O ato, lembra nosso início lá, direito administrativo? O ato administrativo é formal, precisa ser motivado, você manda para o cara, faz isso aí, tá no zap, e vai, e ele cumpre. E essa época dessa dinâmica não comporta mais, nem uma prefeitura enorme, nem uma prefeitura pequena, que a estrutura do nosso procedimento administrativo de análise de benefícios seja um impeditivo à eficiência e uma motivação à judicialização. Portanto, se não há investimento em tecnologia, em otimização de processos, em despersonalização de atividades, nós vamos ter um aumento de judicialização. Bem, e aí eu quero falar rapidamente sobre a reforma e a judicialização. Nós já estamos vendo alguns problemas que a reforma está apontando como algo para o futuro que provavelmente virá a trazer temas para o judiciário. Ponto 1. Toda reforma traz um aumento de judicialização. Porque, como a gente falou ainda há pouco, há uma expectativa de direitos, essa expectativa de direitos por vezes é frustrada, as pessoas tentam, não conseguem, e aí elas vão buscar o amparo do braço jurisdicional do Poder Judiciário. Bem, a questão das alíquotas é uma. A AJUF, a Associação dos Juízes Federais, já ingressou com uma ADIM e que já caiu com o ministro Luiz Roberto Barroso, contei aqui a fofoca, mas para que ele analise a constitucionalidade da aplicação daquele escalonamento de alíquotas. Uma segunda questão é a questão da adesão integral. Hoje de manhã o professor Fábio falou sobre isso. Senhores, nós vivemos numa estrutura federativa? Sim ou não? Será que nós vivemos num Estado organizado no formato de federação? Porque, vejam, tem um tal de um negócio que chama autonomia. E essa autonomia dos entes federados, de acordo com o sistema de simetria previsto na Constituição de 1988, a princípio garante autonomia de gestão, de governo, financeira, tributária, aos entes federados, na forma daquela Constituição, é verdade. E aí, você tem que aderir de forma automática ao sistema que está te sendo imposto. Se você não precisa dele, imagine que você tem dinheiro sobrando no seu regime próprio. Simples assim. Não é a realidade da grande maioria, mas não pode ser a realidade de algum lugar. O cara tem dinheiro sobrando, está assim, botando dinheiro pelo teto. E aí ele quer criar um sistema mais prestigioso aos seus servidores. Ele quer criar um benefício diferenciado, ele quer criar um sistema diferenciado. Não pode. Por quê? Para onde vai esse dinheiro? Não sei se é a impressão de vocês. A minha impressão é que lá no pensamento, lá no íntimo do programador, da pessoa que projetou a
a reforma, ela foi sendo mudada, desnaturada, alterada, reformada, reestruturada, adoentada, reequilibrada. No final saiu a 103. Mas depois, quando esse cara pensou isso, ele pensou assim, gente, vamos terminar com tudo, jogar tudo dentro do mesmo saco, fazer uma coisa só. Não era? Para vocês não fica mais ou menos essa impressão? Foi mais ou menos a impressão que eu tive, só que não terminaram, não tiveram perna para fazer isso. E aí, como não tiveram perna, sobrou aquele pezinho embaixo da cortina. Uns pezinhos, uma parte do pezinho embaixo da cortina é essa questão da adesão integral pelos municípios. Ora, ou adere ou não adere, não posso aderir parcialmente, não posso criar questões novas, não posso criar benefícios, por que não pode? Se tiver dinheiro, se tiver equilíbrio atuarial financeiro, não é essa a matemática da coisa? Se tiver, por que não pode? Não está dentro do escopo de autonomia da gestão do município prever como ele vai lidar com os seus servidores públicos? Por que não poderia? Fica no ar. A questão da impossibilidade de criação de novos RPPS. Esse aí, para mim, não é só o pezinho, não. Esse aí, a galera deixou assim, a perna inteira para fora da cortina. A ideia, com certeza, era impedir que essa estrutura de gestão autônoma dos sistemas de previdência se propagasse. E eu não compreendo que isso seja compatível com a nossa estrutura federativa, que é um dos princípios básicos do nosso sistema, um dos princípios fundantes do nosso sistema e, naturalmente, uma cláusula pétrea do nosso sistema. Então, feitas essas considerações, eu lhes aponto que, se até esse slide a gente estava na parte do Deus me livre, agora a gente chegou na parte do quem me dera. Tomara que o Poder Judiciário tenha estrutura, condições, sabedoria, unção para tomar as decisões mais adequadas e justas e fazer com que a gente de fato consiga recuperar a crença, a esperança num sistema que se mostra, até pelas modificações legislativas subsequentes, um sistema desacreditado. O sistema, ele está desacreditado, não é só por conta de judicialização, por conta de má gestão, e aí eu quero fazer aqui um breve parêntese sobre corrupção sistêmica. O professor Fábio fez uma sinalização de que há algumas situações em que o judiciário se depara com um cenário de corrupção sistêmica na administração pública e passa a ter que decidir a partir disso. Houve uma decisão do STF sobre o afastamento da gestão da Assembleia Legislativa de Rondônia. E nesse julgamento foi feito um debate exatamente sobre esse tema. E ficou ali consignado que o Poder Judiciário não pode ultrapassar os limites que lhe é estabelecido pela separação de poderes, intervindo em sistemas de formatação interna do Poder Legislativo local. Esse mesmo tipo de decisão foi tomada agora pela ministra Carmen Lúcia, quando mandou de volta lá para o Rio de Janeiro a decisão sobre soltar ou não os deputados estaduais que haviam sido presos. Portanto, nós estamos, como disse o professor, no momento de volta do pêndulo. Vamos tentar aproveitar isso para reforçar a importância da administração pública, para melhorar a prestação dos regimes próprios, para intensificar a nossa importância dentro do sistema de prestação pública previdenciária. Sabe por quê? Se aquele pensamento lá no fundo da cachola do pessoal, que só apareceu o pezinho ou a perna fora da cortina, tivesse de fato sido levado a cabo, nós não teríamos 19º Congresso da NEPREM. Então, fica a dica, vamos fazer política. Sabe por quê? Há coisas que não estão no campo da judicialização, estão no campo da política. A política pública previdenciária é uma decisão política. Nós estamos vendo aí a PEC da reforma dos entes federativos, e a PEC da reforma dos entes federativos pretende diminuir em mais de 1.250 o número de municípios brasileiros. Prestem atenção, será que eles têm, será que é do poder, da União o encaminhamento desse tipo de proposta?
Será que a gente não está na hora da gente reforçar a nossa importância? Não está na hora da gente participar? Quantos de vocês foram ouvidos nos debates sobre a reforma da Previdência? Quantos de vocês participaram de mesas? Disse o professor Fábio aqui, quanto mais democrático e justo e legítima uma decisão, quanto maior a participação das pessoas interessadas no processo decisório. Nós não fomos ouvidos, recebemos isso aí, vamos aplicar, é o que tem para hoje. Mas não estamos impedidos de pensar e discutir. Por isso, pensem, discutam e façam política. Porque aquilo que o judiciário não resolve, quem vai resolver é o sistema democrático. É no debate das ideias, é na construção democrática, é no enfrentamento justo, limpo e político dos temas que nós vamos reafirmar a importância do nosso papel, do papel dos regimes próprios, numa política pública de previdência que está sendo reestruturada e modificada. E assim eu me despeço de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos ao Dr. André e ao Dr. Glauco por compartilhar conosco tamanho conhecimento e tamanha discussão, reflexão, né? Nós estamos falando disso há pelo menos uns 2 anos, quando começou-se a falar da reforma da Previdência lá na PEC 287, a gente já começou a discutir isso, mas isso é uma verdade. Até as audiências públicas que são feitas, desculpa meu ponto de vista, que é meio para inglês ver, que a gente vai e não é ouvido, então não adianta, né? Bom, enfim, nossos agradecimentos a esses 2 palestrantes brilhantes que compartilharam conosco esse momento e levamos para casa na nossa bagagem mais um pouquinho de reflexão sobre tudo isso, sobre esse sistema que tem que ser de proteção, mas que também precisa ter equilíbrio, né?